e nós seguimos com o tema uns aos outros. E eu gostaria de meditar com vocês em Tito, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 3 ao verso 6. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Eu pretendo ser breve nessa noite. Eu sempre pretendo ser breve, né? Mas que o Senhor Jesus me ajude a ser breve e objetivo e que todos possamos compreender o que Deus tem para nós nessa mensagem dessa noite. Aproveitando que o Isaac está aqui, pedir para o Isaac orar por nós na ministração da palavra, tá bom, Isaac? Amém. Vamos orar. Amém. Pai querido, nós vamos ouvir a Tua voz agora, Senhor, através do Teu Filho, através do pastor, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através dele, Senhor. Aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, que ele possa transmitir, e que nós possamos ouvir e entender. Ó Deus querido, abra o nosso entendimento, para ouvir e entender a Tua palavra. Usa ele, ó Deus, poderosamente, como um instrumento, como uma ferramenta nas Tuas mãos. Que ele venha falar inspirado por Ti. Em nome de Jesus, que seja uma palavra de transformação, palavra transformadora, Senhor, para nós. Não deixe que nós desviemos a nossa atenção, Senhor, para que nós possamos receber de Ti aquilo que o Senhor mesmo já preparou para nós. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Isaac, mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Amém. Então, Tito, capítulo 3, a partir do verso 3 até o 6. E nós vamos fazer essa leitura, irmãos, e eu peço para você o máximo de atenção em cada palavra que nós vamos ler, em cada afirmação, em cada sentença. A palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas é preciso que eu e você tenhamos essa palavra na mais alta consideração. Então, vamos ler o texto com atenção, palavra por palavra, sentença por sentença. É assim que nós meditamos nas Escrituras. Eu vou ler nessa versão que está aqui para nós acompanharmos juntos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Lívia, coloca para mim na versão NVI, porque é essa que eu vou ler aqui novamente, e nela eu vou meditar. Houve tempo, né? Versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Cada palavra dessa, cada situação que é colocada aqui,
ela fala de um tempo que passou, de um tempo que não existe mais. Isso que o texto está dizendo, ele diz, irmãos, ele não está falando de outras pessoas, ele está falando de nós. Ele está falando de como nós éramos no passado. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Odiar uns aos outros é algo comum, é algo normal, é algo que, para quem não conhece Jesus, é algo justificável. Quem não conhece a Cristo, acha normal você ficar irado com alguém permanentemente. Quem não conhece a Cristo, acha comum viver em inimizade. Quem não conhece a Cristo, acha comum esse tipo de coisa. Quem é que pode me julgar? Aquela pessoa me ofendeu. Olha, se você soubesse o que aquela pessoa fez para mim, você nem tocaria nesse assunto. Irmãos, era assim que nós vivíamos. Era assim que nós éramos. Talvez você procurando aí na sua memória, você vá se lembrar de alguma coisa assim. Mas o versículo 4, ele diz o seguinte: mas, essa palavra mas, sempre que essa palavra mas se apresenta aqui na palavra de Deus, ela fala o seguinte: olha, aconteceu ou existia uma situação, existia uma condição, agora a situação e a condição é outra. A palavra mas, ela faz um contraste entre duas coisas totalmente diferentes, totalmente opostas. E o que é que faz, irmãos, uma coisa ser diferente da outra? O que é que faz alguma coisa deixar de ser e tornar a ser? O que é que faz um contraste aparecer? Está justamente aqui no verso 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Quando a bondade de Deus nos alcançou, quando a misericórdia de Deus nos alcançou, nós podemos experimentar esse contraste nas nossas vidas. Quantos aqui já experimentaram esse contraste nas suas vidas? Aquele que era, agora já não é mais. E aquilo que não era, agora passa a ser. A Bíblia diz isso. Houve tempo, ou o tempo já passou, mas agora Deus manifestou o seu amor para conosco. E o verso 5 ele diz o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, de que maneira? Generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito de Deus, o texto bíblico, a palavra de Deus está dizendo que Ele foi derramado generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse Espírito foi derramado sobre mim e foi derramado sobre você. E por esse derramar do Espírito, nós hoje somos novas criaturas. Hoje nós temos uma nova natureza. E, olhando por essa nova natureza,
aquilo que nós lemos no versículo 3, ele não pode ser mais visto nas nossas vidas. O que nós vemos no versículo 3? Mais uma vez, houve tempo em que nós também éramos, o que, irmãos? Insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. E vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e, o que? Odiando-nos uns aos outros. O tema que nós estamos tratando aqui nos domingos é justamente esse tema, uns aos outros. Só existe duas maneiras de nós nos tratarmos uns aos outros: ou com amor, ou com indiferença. E nós hoje somos convidados pelo Senhor a analisarmos a nossa vida e percebemos como é que nós estamos nos tratando uns aos outros. Se com amor ou se com indiferença. Eu não quero nem usar a expressão com ódio, porque nós já nascemos de novo. Nós já fomos regenerados pelo Espírito de Deus que foi generosamente derramado sobre nós. Mas ao cristão, irmãos, que tem em si o Espírito de Deus habitando em si, a Bíblia nos alerta para que nós não apaguemos ou nós não sufoquemos o Espírito de Deus que habita em nós. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer o quê? Nos encher do Espírito. E enchendo-nos do Espírito, naturalmente, o fruto do Espírito aparece em nós. Amém? Amém? O fruto do Espírito aparece na vida daquele que está cheio do Espírito Santo. E todos nós sabemos, irmãos, que o fruto do Espírito, que tem as suas qualidades, as suas características, ele tem como a sua primeira característica o que? O amor. Irmãos, você sabe qual que é, pelo menos para mim, como pastor, a maior alegria para mim? Eu quero fazer uma ilustração, né? Você imagina, por exemplo, um pastor conduzindo as suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor e as ovelhas seguem o pastor. O pastor tira as ovelhas do redil e ele vai à frente e as ovelhas o seguem. E o pastor leva as ovelhas para um lugar onde há pastos verdes e água pura para se beber. E chegando ali, o pastor vê as ovelhas ali já posicionadas ali naquela grama e bebendo água. E o que ele faz? Ele se assenta e fica observando. Eu, como pastor, eu procuro fazer isso. Eu procuro oferecer para a igreja pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu oro por vocês, eu choro por vocês, eu oro a Deus para que Ele dê a vocês, através das mensagens, do ensino, dos encontros de oração, dos louvores, refrigério para a alma de cada um de vocês. E o que eu observo como pastor, e o que traz muita alegria para mim, é ver, por exemplo, um irmão
abraçando o outro, um irmão orando pelo outro, um irmão visitando o outro irmão, um irmão sofrendo com o outro, a luta, a tristeza, as batalhas uns dos outros. Eu não sei se você também sente alegria quando vê dois irmãos conversando. Eu sinto alegria quando eu vejo alguém estendendo a mão para o outro. E o nosso coração, ele se alegra quando vê que não está existindo desprezo uns pelos outros, não está havendo indiferença uns pelos outros. E nós, irmãos, como igreja, nós assumimos um compromisso. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja cristã, e uma igreja com o nome Comunhão, quando você disse assim, eu quero ser membro da igreja que tem por nome Comunhão, nós assumimos uma responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade, irmãos, que não pode ser esquecida, não simplesmente pelo nome que temos na placa, mas porque nós somos membros uns dos outros. Eu quero que enquanto eu estou aqui meditando na palavra de Deus e falando com vocês, eu estou trazendo para vocês, irmãos, estou conversando com vocês, uma conversa familiar. Eu estou conversando com vocês aquilo que está dentro do meu coração. Eu estou procurando exprimir isso da melhor forma possível, para que enquanto eu estou falando, um por um de vocês possa se lembrar de como tem sido o seu relacionamento uns com os outros. Nós temos entre nós alguns irmãos que muitos de nós talvez nem conheçam direito. Você sabe que tem um ditado que diz, Joel, que se você quiser conhecer alguém, você precisa comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu falei assim, como que eu vou sentar com alguém e comer 1 quilo de sal com ela? Todo mundo aqui que gosta de culinária sabe que 1 quilo de sal leva tempo para se esgotar. Porque o sal, ele é usado em pequenas porções. Adailton, quanto tempo você levou para comer 1 quilo de sal junto com a tua esposa, quando você se casou com ela? Né? Não é isso? Irmão, você já chegou a comer 1 quilo de sal com alguém? Eu vou dizer para vocês, eu chamei o Jefferson para orar aqui por 2 razões. A primeira, porque eu estive na casa deles na segunda-feira, não é isso? E se não fosse um outro compromisso, eu ficaria lá até de madrugada. Porque é uma coisa maravilhosa, irmão, a gente ir na casa de alguém, visitar uma família igual a do Jefferson, da Daniela e da Melissa, sabe? E a gente ser recebido ali com tanto carinho, né? A gente ser tratado ali como pessoas importantes, né? Da gente poder comer uma comida gostosa como aquela que nós comemos, da gente rir, deles contarem a vida deles para nós assim com uma confiança, sabe? Isso é comunhão, isso é compartilhar de coisas maravilhosas que Deus nos dá a oportunidade de viver. E eu vou repetir aqui pela 4ª vez, talvez, uma coisa que a Daniela falou lá na casa deles. Ela disse o seguinte, que quem resiste a uma correção, quem resiste a um conselho sábio de um cristão, quem resiste a uma admoestação dos pais, quem resiste a uma palavra de sabedoria, está resistindo ao amor de Cristo. Isso
mudou a minha semana. Eu falei isso aqui, acho que é a quarta vez que eu falo isso aqui nessa semana. Sabe, irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder chegar aos nossos ouvidos, por exemplo, que pessoas assim tão, que a gente usa muita expressão, né, aleatórias, estavam juntas, na mesma casa e conversando. Na escola dominical do domingo passado, nós vimos sentados ali o irmão Assir junto com o Mateus. Isso chamou a atenção do Paulinho. Ele falou assim: olha, que contraste de gerações. Irmão Assir, 89 anos, e o Mateus 25. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. A gente vê duas pessoas que a gente fala assim, tão distantes, diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, sentadas juntas. Eu acredito que foi o Mateus que sentou lá perto do irmão assim. Irmãos, da mesma maneira, eu fico feliz, né, de ver pessoas tão diferentes sentadas juntas e trocando ideias, trocando experiência, trocando vida. Eu disse que eu ia ser breve nessa noite, e eu quero encorajar você, meu irmão, você que leu aqui nas Escrituras que o Espírito de Deus foi derramado na sua vida de forma generosa. Esse Espírito que habita em você, ele precisa estar agindo na sua vida. Você precisa deixar esse Espírito agir na sua vida. Nós precisamos disso. Nós não podemos sufocar o Espírito vivendo como nós vivíamos antes, mais amigo das paixões e dos prazeres, mais amigo do conforto, mais amigo do desfrute, né, daquilo que você tem, do que amigo de Deus. E agora eu vou falar como pastor, como se eu já não estivesse falando como pastor. Toda vez que há um culto aqui diferente na igreja, além do domingo e além da terça, eu sempre coloco no grupo da igreja um estímulo para que os irmãos venham. Ontem mesmo nós tivemos aqui um culto organizado pelos jovens. Na quinta-feira nós tivemos uma reunião de oração, uma reunião de compartilhamento da palavra, organizada pelas irmãs, e outra organizada pelos homens. E nós sempre, além de mim, a irmã Tatiana sempre coloca, né, a secretária da igreja sempre coloca um estímulo para que os irmãos compareçam. E nós, irmãos, sempre nós temos um motivo pelo qual a gente não vem. Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical muito bem fundamentada nas Escrituras. Nós tivemos aqui uma conversa profunda a respeito da Trindade. E talvez você que não veio, e eu não sei qual foi o motivo que você não veio ou não vem, você precisa começar a pensar nisso, irmãos, não como um encargo, não como um compromisso de estar numa reunião de igreja, mas que você tem outras coisas para fazer, mas você precisa pensar primeiro, irmãos, em quem está aqui, em quem gastou a sua vida e gastou o seu tempo para produzir. Talvez você tenha recebido aí, né, o Mateus colocou no grupo, né, o estudo que foi ministrado hoje de manhã. Mateus gastou horas para fazer isso, porque ele não só desenvolveu a aula de hoje, mas ele também desenvolveu mais 2 aulas
E eu tenho certeza que esse trabalho que o Mateus fez, ele o fez para causar em nós transformação, edificação e crescimento. É como uma mãe, irmãos, que prepara uma refeição com tanto carinho, põe na mesa e os filhos não vêm comer. É como alguém que prepara uma festa e distribui os convites, mas os convidados não vêm. Jesus falou de num texto bíblico, ele disse o seguinte: olha, o rei fez uma festa e convidou a todos. Um disse assim: não posso ir porque me casei. O outro disse assim: não posso ir porque comprei uma vinha, eu tenho que cuidar dela. O outro diz assim: não posso ir porque comprei uma junta de bois e preciso experimentá-la. E nesse texto Jesus disse que ele chamou essas pessoas e as pessoas não vieram. Então ele disse assim para os seus servos: olha, então vocês vão aí pelas ruas, vão aí pelos valados, vão aí pelas ribanceiras e traga todas as pessoas que vocês encontrarem, os mancos, os doentes, né? Todo tipo de gente, traga, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Então Jesus está fazendo uma crítica àqueles que deveriam ser os primeiros a vir, aqueles que deveriam ser aqueles que têm mais entusiasmo para estar aqui. Mas são esses que deveriam ter esse entusiasmo. Eles dizem: não posso, porque eu tenho outras coisas para fazer. E quando a gente despreza o convite de alguém, nós não estamos amando a essa pessoa. Quando nós desprezamos a chamada de alguém, nós não estamos amando essa pessoa. Nós não estamos desenvolvendo esse relacionamento uns com os outros, segundo a palavra de Deus nos orienta a fazer. Veja só, irmãos, você pode até ficar com uma certa raiva de mim, mas eu, como pastor, eu tenho a obrigação de chamar a atenção de todos os irmãos que decidiram no seu coração: nesse culto eu nunca fui e nunca vou. Nas terças-feiras eu nunca fui e nunca vou. Na IBD eu nunca fui e nunca vou. No culto de jovens eu nunca fui e jamais irei. Se eu, como pastor, não posso dizer isso para você, quem é que pode dizer? Eu vou te dizer quem pode dizer. Qualquer um de nós aqui pode dizer isso para o seu irmão. Qualquer um de nós aqui pode chamar o seu irmão e dizer: senti sua falta e gostaria muito que você estivesse aqui. Senti sua falta e eu gostaria que você estivesse aqui, porque eu gostaria de ter orado por você, eu gostaria de ter dito uma palavra de consolo para você, e eu gostaria que você dissesse uma palavra de consolo para mim, e eu gostaria que você orasse por mim. Claro, irmãos, que nós viemos a um culto, porque o culto é um lugar, é um momento onde nós rendemos louvores ao nosso Deus, onde nós adoramos o nosso Deus, o nosso procedimento, em todas as coisas que nós fazemos aqui, claro. Porém, o que é um culto, se não uma congregação de irmãos? O que é uma igreja, se não uma assembleia de salvos em Jesus Cristo? O que é o povo de Deus, se não membros uns dos outros?
é a igreja de Cristo? É um corpo despedaçado? São membros que não dependem uns dos outros? São pessoas que caminham cada um na sua direção, cada um fazendo o que acha que tem que fazer? O que é a igreja? E se você é membro de uma igreja, e o tema da nossa pregação é uns aos outros, e você vai ouvir isso outra vez, porque nós vamos insistir nesse tema por algumas vezes, por alguns domingos. Lembre-se, irmão, você vem à igreja, em primeiro lugar, porque você ama a Deus. E você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Ele te chamou quando você era insensato, do jeito que esse irmão do seu lado, que você acha que ele é insensato. Ele te salvou quando você era desobediente. Assim como esse irmão que está do seu lado, você considera ele desobediente. Ele te chamou quando você era enganado, andava enganado. Assim como esse irmão que está do seu lado, você acha que ele é uma pessoa que não tem noção das coisas. Ele te chamou quando você era escravizado. Assim como esse irmão, que você olha para ele e fala assim, esse aí precisa de libertação. Ele te chamou quando você vivia na maldade. Ele te chamou quando você vivia na inveja. Ele te chamou quando você era detestável. Ele te chamou quando você odiava uns aos outros. Mas hoje você não é mais assim, amém? Hoje você não é uma pessoa que odeia as pessoas. Eu não ouvi um amém aí. Hoje você é uma pessoa que ama aos outros. Você tem fé? Se eu não me engano, foi Tiago que escreveu isso. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Ninguém quer e ninguém gosta de ouvir um comando para você sair de um lugar que está confortável para você. Às vezes aqui nos cultos, né, quando a gente tem menos pessoas, e o pessoal está mais ali no fundo, está mais espalhado, isso acontece não só aqui, mas na minha vida toda eu já vi isso, né? 45 anos na igreja, uma das coisas que as pessoas não gostam é do pastor que fala assim, olha, levanta e vem sentar aqui na frente. Que isso? Não é isso? Ninguém gosta. Quando a gente fala assim, sai do seu lugar e cumprimenta o irmão que está do outro lado da igreja. Estou sentadinho aqui, né? Eu nem conheço aquela pessoa. Ninguém gosta disso. Por isso esse tipo de pregação pode causar um certo aborrecimento em alguém. Não tem problema, eu tenho que pregar isso. Eu preciso pregar isso. Nós temos pessoas na igreja que estão doentes. Nós temos pessoas na igreja que estão passando apertos de várias naturezas, emocionais, espirituais, financeiros. Mas como que eu posso ser útil na vida de alguém se eu não sei pelo que essa pessoa está passando? Por exemplo, irmãos, a gente costuma olhar para algumas pessoas e a gente fala assim, aquela pessoa não precisa de oração. Você conhece alguém assim? Que você fala assim, não, aquele ali não precisa de oração, aquele ali está bem, está tudo bem com ele. Tipo assim, a última pessoa por quem você oraria
Tem aquelas pessoas que você olha assim, bate o olho e fala assim, eu preciso orar por aquela pessoa, né? Mas tem gente que você olha assim e fala, isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa de oração. Por exemplo, o Isaac não precisa de oração, né? É ruim, né? Joel, olha o Joel precisa de oração, gente? Joel não. Precisa. Não é assim? Agora, como é que eu sei que o Joel precisa de oração? Ou, quando eu vou à casa dele, e se não der para comer 1 quilo de sal com ele, né? Pelo menos umas 2 ou 3 pitadas de sal com ele, eu já consigo saber se ele precisa de oração, se ele precisa de apoio, se ele precisa de ajuda. Eu fui na casa hoje do irmão Adailton e da irmã Nena. Uma bênção. Uma bênção. A gente não sai de lá sem um cafezinho, sem um queijinho e sem um bolinho de abacaxi. Não sai. Ele conta as bênçãos da vida dele, ele conta como o Senhor abençoa a vida dele, mas ele também abaixa o rosto e diz assim, eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim em uma determinada área da minha vida. Não é assim? Como é que eu posso saber, como é que eu posso ser uma pessoa que seja uma bênção nas vidas dos outros, se eu não comer esse quilo de sal com essa pessoa? Se eu não me aproximar dessa pessoa, se eu não tiver a preguiça, o medo de assumir um compromisso com essa pessoa. Como? É muito mais fácil, né? Cada um viver a sua vida. É muito mais fácil cada um ficar na sua, vamos dizer assim. E eu como pastor, eu vou dizer assim, eu tenho a obrigação de visitar todos. Todo mundo, eu tenho que visitar todo mundo. Isso é uma obrigação que eu tenho. Mas eu não posso viver isso como uma obrigação. E você, como membro da Igreja Batista Comunhão, você também tem a obrigação de visitar os seus irmãos. Mas você não pode tomar isso como obrigação. Você precisa viver isso, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos leva a ter compaixão e amor uns pelos outros. Então, irmãos, para concluir, o pastor é assim, quando ele fala que vai concluir, ele fala mais 20 minutos, né? Para concluir, o Espírito Santo foi derramado generosamente sobre a sua vida. Não apague o Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Que o Espírito Santo habitando na sua vida, ele produza o fruto do Espírito, cuja principal característica é o amor. E o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor não é ódio. É muito melhor, entenda o que eu vou falar. É muito melhor ser odiado por alguém. Porque quando você é odiado por alguém, essa pessoa que te odeia, pelo menos ela diz para você, você tem uma certa importância. Aquilo que você diz me influencia negativamente. Quando alguém te odeia, pelo menos ele te dá atenção e valoriza negativamente que seja quem você é. O contrário do amor é o desprezo. O contrário do amor é a indiferença. Eu quero
abrir um parênteses dentro de um parênteses, de outro parênteses, para dizer para você uma frase de um cantor brasileiro que vocês não podem seguir no Instagram, nem no Facebook, nem coisa nenhuma, não podem ouvir as músicas dele. Eu ouvi as músicas dele no passado remoto, em outra época, tá? Estou fazendo todos esses parênteses aqui para falar do Lulu Santos, que tem uma música que diz assim: não imagine que eu te quero mal, apenas não te quero mais. Isso é uma faca. Se nas nossas obras, nas nossas atitudes, a gente está dizendo isso para os irmãos, isso é pior do que ódio. A indiferença é pior do que o ódio. Por isso, irmãos, quando a gente termina os cultos aqui, nós sempre dizemos isso: abrace o seu irmão e abençoe a vida dele. Não é uma frase qualquer, não é uma frase decorada. É isso que quando a gente termina a pregação aqui e ora pela igreja, o pastor olha e ele quer ver isso. Ele não quer ver ninguém andando sozinho aí pela igreja, ou encostado numa parede, ou sentado numa cadeira, olhando, vendo um grupo aqui, outro grupo ali. Mas ele quer ver uns socorrendo os outros, assumindo compromisso uns com os outros. Então, se você compreendeu que você é uma pessoa que foi agraciada pelo Espírito do Senhor quando você creu em Jesus como seu Salvador, então você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa, como você deve obedecer a Deus daqui por diante. Se você tem uma família, se você tem um parente que você quer que ele seja cristão como você é, Jesus falou assim: se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai saber que Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Se vocês amarem uns aos outros. Se você não consegue amar as pessoas, se você não consegue amar, honrar as pessoas, que seja elas quem forem, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos, Deus quer te dar uma nova vida hoje. Deus quer te dar um novo futuro hoje. Receba Cristo como Salvador da sua vida. Receba Jesus como seu Salvador, porque Ele vai derramar do Espírito Santo sobre você e vai te capacitar a dar o fruto do Espírito para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se você tem essa dúvida no seu coração, será que eu aceitei Jesus? Será que eu não aceitei? Jesus está de braços abertos para você nessa noite. Você pode procurar, qualquer um de nós pode me procurar, nós vamos orar juntos. Você vai confessar Jesus como seu Salvador e você vai sair daqui uma nova pessoa, dando fruto para a glória de Deus. Amém? Peço a você que se coloque de pé.